Aí, professor, tem algum probleminha aí para a prova para ser dito? Tem. Que problema é esse? Saber quais são os níveis dessas contas. Qual é a conta que tem o nível de acesso mais alto no sistema? Qual é essa conta? Será que é o administrador, o usuário padrão ou o convidado? Resposta: o administrador. A conta de usuário do tipo administrador é, de fato, observa aí comigo, eu vou ampliar para vocês, aquela que tem o nível de acesso mais alto no sistema. Então, a conta de usuário do tipo administrador é a conta que tem o nível de acesso mais alto no sistema. Por quê? Porque essa conta ela pode alterar suas próprias configurações, pode também alterar as configurações dos outros usuários, inclusive as senhas. Observa, eu não disse exceto as senhas, eu disse inclusive as senhas. Então, a conta administrador pode alterar as suas próprias configurações, pode alterar as configurações dos outros usuários, inclusive as senhas dos outros usuários. Porque o administrador é o todo-poderoso do sistema. É aquela conta que tem o nível de acesso mais alto no sistema. Agora, se eu te perguntar, qual é a conta que está no nível abaixo do administrador em relação ao sistema e suas configurações? É a conta do tipo usuário padrão. A conta do tipo usuário padrão, ela não pode alterar, ou pelo menos inicialmente não tem permissão para alterar, configurações que afetam as outras contas de usuário. O administrador, sim, ele altera as suas configurações e também altera configurações que afetam as outras contas de usuário, como eu disse, inclusive as senhas. Já o usuário padrão só pode alterar algumas configurações que afetam a sua própria conta de usuário. O usuário padrão não tem permissão para alterar configurações que afetam as outras contas de usuário, salvo uma situação especial que o administrador determinou permissão para esse usuário padrão. Mas vou repetir, se nós estamos pensando em provas de concurso, a resposta é que o usuário padrão pode sim alterar algumas configurações. Pode, mas são configurações que afetam a sua própria conta de usuário e que não afetam as outras contas de usuário do sistema. Exemplo, o usuário padrão pode alterar o seu plano de fundo da área de trabalho. Pode alterar a cor das janelas, pode alterar os sons emitidos pelo Windows, pode alterar proteção de tela, pode alterar a posição da barra de tarefas. Pode, porque isso são algumas configurações que vão afetar somente sua própria conta. Um outro usuário do sistema terá seu próprio plano de fundo, terá sua própria proteção de tela. Então, o usuário padrão pode, como eu acabei de demonstrar, alterar sim algumas configurações do sistema se a prova indicar, mas são configurações que afetam sua própria conta. Pois bem, e no nível mais baixo ainda, porque nós temos o usuário padrão lá em cima, o administrador lá em cima, usuário padrão como sendo intermediário, e qual é a conta que tem o nível de acesso mais baixo no sistema? Está aqui, é a conta do tipo convidado. Vamos diminuir um pouquinho aqui o zoom, observa comigo. A conta do tipo convidado, que no meu caso aqui está desativada. A conta convidado só tem permissão para acessar recursos, quer dizer, programas, arquivos e pastas do sistema. Mas ela não tem permissão para alterar configurações do sistema. Então, a conta convidado não tem permissão para alterar configurações do sistema. Essa conta convidado só pode acessar pastas, programas e arquivos das quais o administrador definiu. Quem é que altera as configurações da conta convidado? É o administrador. O administrador é que vai alterar ou definir as configurações da conta convidado. Porque quem entrar no sistema utilizando a conta convidado não tem permissão para alterar configurações do sistema, nem que afetam a sua própria conta de convidado. Porque, como eu disse, quem altera as configurações da conta convidado é o administrador. Outro ponto. No meu exemplo que eu estou ampliando para tu enxergar na tela, tu percebe que a conta convidado está desativada. Mas, professor, e se eu ativar a conta convidado? Se eu resolver ativar, o que vai acontecer? Bem, então tu vai permitir que pessoas sem conta de usuário acessem o sistema. Porque a ideia teórica da conta convidado é permitir que pessoas sem conta de usuário acessem o sistema.
Essa é a ideia teórica da conta convidado. Se estiver ativada, tu está permitindo que pessoas sem conta de usuário acessem o teu sistema. Mas é claro, vão acessar o sistema como convidado, sem permissão para alterar configurações do sistema. Esse, é claro, que é um ponto relevante aí quando nós estudamos essas contas de usuário, certo?